Bem-vindo ao Guia Mais Renda. Vamos juntos nessa jornada rumo à liberdade financeira. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Olá, eu sou o Gustavo Cerbasi e hoje estou aqui para falar não de uma ideia, não de um conceito de inteligência financeira, mas para falar de uma ferramenta que todo mundo deveria utilizar, praticar para começar a organizar suas contas. Normalmente, quem tem a vida financeira desorganizada, que não consegue pôr as contas em ordem, que não consegue fazer uma poupança, um investimento, não consegue realizar planos, a primeira recomendação é mapear o seu comportamento de consumo. Como é que se faz para mapear? É fundamental que você escreva, coloque por escrito o seu comportamento de consumo, descreva as suas escolhas feitas ao longo de um mês, para que você possa chegar no final desse mês e estudar, entender o que você fez. O nome que se dá a isso é orçamento. E o orçamento você encontra em aplicativos, você encontra em softwares de controle financeiro, encontra em planilhas, como essa aqui que eu tenho no meu computador, uma planilha de orçamento doméstico, em que você pode, numa planilha, listar seus gastos com habitação, seus gastos com educação, com transporte, com saúde. Para muitas pessoas, a simples ferramenta de um orçamento doméstico em planilha já é uma ferramenta complicada, uma ferramenta que, puxa, ou porque a pessoa não tem o hábito de trabalhar no computador, ou porque não tem o hábito de trabalhar com planilhas, ou porque simplesmente não tem o tempo para parar e organizar aquilo. Para essas pessoas, a resistência a começar a trabalhar orçamento doméstico faz com que vá ficando sempre para frente a oportunidade de mudança. Ponto fundamental. Orçamento não é controle de gastos. Orçamento não é para você relacionar o que você fez no mês que passou. Esse hábito de relacionar o que você fez, como que você gastou, serve para você projetar aquilo que vem pela frente. Essa que é a função do orçamento. Você, com base no comportamento que você teve de gastos com telefone, com transporte, com viagens, você vai estudar aquilo que fez no último mês, nos últimos meses e projetar o mês seguinte. Então, se você começa um mês agora, você tem que ter uma noção se o dinheiro que está entrando agora, para entrar ao longo do mês, com o seu trabalho, com os extras que você ganha, será suficiente para fechar as contas no fim desse mês. Mesmo esse simples exercício já é difícil para muitas pessoas. Então, como simplificar esse exercício? Está aqui um exemplo da origem do orçamento. Pessoas que trabalham com recebimento em dinheiro, trabalhadores da construção civil, às vezes quem trabalha no serviço doméstico, costuma receber dinheiro vivo como pagamento do seu trabalho. E é hábito de algumas dessas pessoas organizar o seu pagamento em envelopes, como esse daqui: farmácia, telefone, mercado, contas em geral, transporte, aluguel. O que você está fazendo aqui nesse processo de separar o dinheiro ganho em envelopes? É exatamente o que se faz no orçamento. Aquele dinheiro que está entrando eu organizo ou numa planilha, ou no envelope, um conjunto de envelopes, ou numa página de caderno. Como que eu vou distribuir o uso desse dinheiro que está entrando no mês para avaliar no final dessa continha se sobra ou não, se falta, se vai dar certo. O que é importante entender? Que essa simples tecnologia do envelope nos traz disciplina, nos traz mudança de hábitos. Eu sempre que acompanhei famílias começando a colocar em prática o hábito do orçamento, eu percebi que a primeira reação dessas famílias foi abandonar a rotina de compras a prazo, pagamento parcelado. Por quê? A pessoa ia listar os seus gastos no orçamento, colocava na relação de gastos da planilha, via que tinha muitos pagamentos acontecendo como consequência de escolhas de 2, 3, 4 meses atrás, e isso por si só já gerava um incômodo. Se você não tem esse mapa, você não reage. No caso dos envelopes, é até mais interessante, porque quem recebe dinheiro à vista não tem como pagar a prazo, né? Muitos não trabalham, sequer tem conta em banco, não tem cheques. Então, o hábito de ter o dinheiro no envelope gera uma mudança de comportamento bem simples. Vamos supor que você chega na farmácia, algo fora da rotina, você já comprou um medicamento normal que você sempre compra todo mês, mas um imprevisto, um filho ficou doente, você precisou comprar um medicamento novo, você abre o seu envelope e não tem dinheiro. O que você faz? Você vai olhar para um outro envelope, por exemplo, com base nos seus gastos rotineiros, mensais, com telefone, você já separou um dinheiro para o seu telefone, você tem um dinheiro guardado, você pode simplesmente tirar parte do dinheiro que você reservou para o telefone e colocar no envelope da farmácia, ou já pagar sua conta da farmácia. Por que isso muda comportamento? Muito fácil entender. Quando você olha um envelope que está se esvaziando ao longo de um comportamento mensal, você vai toda semana ou ao mercado, ou à padaria, ou à feira, e você vê o envelope ficando vazio, é natural, nosso cérebro reage. Você começa a mudar o comportamento diante da escassez. Você começa a se organizar para gastar menos. Então começa a aumentar a disciplina para aquele item de gastos. Quando você vê um envelope que está ficando com pouco dinheiro, o seu cérebro reage à escassez. Você recebe um sinal de alerta e começa a mudar seu comportamento, aquele gasto recorrente que você tem indo toda semana à farmácia, ao mercado, à padaria, vai adotar um comportamento de consumo mais restrito, mais restritivo, porque dinheiro está secando. É um comportamento diferente quando você vê a carteira cheia, o envelope cheio, você tende a gastar mais. Então é interessante perceber que o volume de dinheiro que aparece no envelope tende a tornar as pessoas mais consumistas. E geralmente quem trabalha com dinheiro vivo, quem recebe dinheiro vivo, tem um comportamento de consumo concentrado no começo do mês. Não é só pelo pagamento de contas. Se você for ver, às vezes a padaria que vende um prato feito, uma refeição mais completa, se a pessoa tem o hábito de levar marmita de casa para o trabalho, quando tem o dinheiro na mão, esse sentimento de fartura faz com que ela esteja mais generosa, que ela esteja mais disposta a tirar um certo atraso, entre aspas. Então nós nos soltamos mais quando o dinheiro está mais disponível e nós nos restringimos mais quando o dinheiro está mais
restrito. Então a questão importante ser entendida aqui é que quando você tem uma organização no sentido de separar suas contas, de manusear os seus recursos, existe também a flexibilidade para passar recursos ou de um envelope para o outro, ou no caso do orçamento, aconteceu um imprevisto, você tira a verba prevista para uma conta e passa para outra conta. Essa é a função do orçamento, ele funciona exatamente dessa maneira. Você tem um plano, um caminho a ser percorrido ao longo do mês, você tem uma projeção de gastos. Para quem usa planilha, um jeito fácil de fazer isso, eu coloco numa cor de fonte, eu coloco em vermelho os valores que vão acontecer, eu coloco em preto os que já aconteceram, por exemplo. E à medida que vão acontecendo imprevistos no mês, eu olho para contas que não se concluíram, que não se fecharam e começo a substituir recursos dessas contas para aquelas que estão faltando, para que meu orçamento feche no fim do mês. Com isso, se você tem grandes projetos sendo construídos com a ajuda de envelopes, com a ajuda do orçamento, você vai manter a disciplina daquilo que é realmente importante para você e aumentar a flexibilidade naqueles itens que não são tão importantes, o que podem ser mudados. Um envelope do lazer pode ser cancelado, um envelope do mercado pode exigir mais criatividade naquele mês, e é essa inteligência que faz com que o seu dinheiro funcione melhor, sem que você leve sustos, ou quando leva sustos, para que você tenha flexibilidade para lidar com eles com maior tranquilidade. Gostou da dica? É isso. Inteligência financeira se faz com um conjunto de ferramentas, dicas, orientações, mudanças de postura que vão transformar o seu comportamento em relação ao dinheiro. A cada semana vou trazer para você sacadas como essa no meu canal no YouTube, no Facebook, no podcast, onde quer que você esteja assistindo. Leva tempo, mas estou aqui para ajudar você a fazer essa mudança. Quer saber mais? Cadastre seu e-mail no link que aparece aqui na descrição do vídeo, que você vai receber em primeira mão toda essa novidade e também o convite para participar do nosso Masterclass Inteligência Financeira. Vai acontecer entre 2 e 11 de setembro, uma série gratuita de conteúdo para ajudar você a fazer essa transformação. Tenho certeza que você vai gostar. Nos vemos lá.